E, e agora, sem mais delongas, depois a gente vai ter um período de perguntas. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Leandro Biral. Ele é engenheiro agrônomo, especialista ambiental. Ele atua há cerca de 20 anos como extensionista rural, focado no desenvolvimento da agricultura familiar e cooperativismo com base em princípios da agroecologia. Atualmente, ele é responsável pela Casa da Agricultura do município de São Pedro, do estado de São Paulo, a cidade de São Pedro, no estado de São Paulo, bem como pela transição de produtores convencionais para agricultura de base orgânica e agroecológica na região de Piracicaba, também no estado de São Paulo. Ele atua como guardião de sementes crioulas, organizando feiras de troca de sementes do estado de São Paulo. Então, por favor, Leandro, pode vir fazer a sua apresentação. Qual é o laser point? Qual é que é? Calma aí que ele vai... Ele é digital. Alô? Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de mais nada, queria agradecer a organização, em nome da Aline, que está lá fora, em nome da Ana, da Flávia, dos colaboradores que estão aqui com a gente hoje, pelo convite para eu poder estar aqui batendo uma prosa com vocês. Antes de mais nada, não sou palestrante, estou num ambiente um pouco diferente do que eu costumo no meu dia a dia. Sou engenheiro agrônomo, piso no barro, não só no barro. Mas é muito importante a minha vinda hoje aqui para a gente contar um pouco do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Bom, eu não sou palestrante, estou provando isso para vocês. A próxima. Perfeito. Vamos tentar. Bom, gostaria de iniciar declarando, né, porque eu sou responsável pelo que eu direi para vocês hoje aqui, então vou ter um pouco de cuidado também. Pronto. Só para contextualizar, eu estou vindo do interior do estado de São Paulo, então acostumem-se um pouco com as porteiras que virão e virão. Eu estou localizado na região de Piracicaba, a região ali central do estado de São Paulo. A minha área de atuação, hoje eu estou locado lá em São Pedro, município que talvez vocês conheçam, Águas de São Pedro, região central, região turística, região de intenso cultivo de cana-de-açúcar também. Piracicaba, terra da pamonha, consequentemente, a terra dos famosos caipiras, o qual eu me considero um deles. Bom, para dar uma contextualizada, para a gente iniciar, início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, aconteceu a chamada Segunda Revolução Verde. E o que trouxe essa Segunda Revolução Verde para a gente? Trouxe o que nós, dentro da agricultura, e principalmente dentro da agricultura orgânica, da agroecologia, a gente chama do pacote tecnológico, né? Então, veio esse boom de tecnologia
embasado nesses princípios. Monocultura, a separação da pecuária em relação à agricultura, antes tendia a ser um pouco mais integrada, o desenvolvimento e o uso um pouco mais intensivo de máquinas e implementos, desenvolvimento e o uso bastante intensivo agrotóxico, fertilizantes químicos. Também nesse período começou os estudos e se trabalharem mais efetivamente com alterações genéticas, melhoramentos. Mas todo esse pacote também, ele já resultou em alguns problemas que foram detectados, principalmente ali, em questões ligadas a contaminações, ar, água, solo, e principalmente que naquele momento começou a chamar muito a atenção problemas relacionados à conservação de solo, melhor, a falta de conservação de solo. Bom, dentro desse pacote que foi colocado, que foi apresentado para a sociedade, que foi apresentado para os agricultores, produtores, começou, ao mesmo tempo, o que na época era chamada de agricultura alternativa, né? O que a gente não entendia direito como que funcionava, se era bacana ou não, foi colocado dentro desse pacote de agricultura alternativa. E dentro das agriculturas alternativas, a gente tem algumas linhas, né, que até hoje são trabalhadas. Só fazendo um parênteses, todo aquele pacote tecnológico do início do século XX, ele permanece até os dias atuais, correto? Pelo que eu me lembro, ou pelo menos lá na minha região, a gente continua tendo monocultura, pecuária separada, né? A questão de máquinas, implementos, agrotóxicos, fertilizantes, amplamente divulgados e trabalhados e utilizados, né? E utilizados até hoje, né? E, em paralelo com isso, a formação dessas linhas de agriculturas alternativas que nós temos. Orgânica, que, na verdade, hoje, é o que toma todo esse nome, né? Então, nós passamos aqui embaixo o que foi chamado, né, de agricultura sustentável. Hoje, a gente vê uma migração na denominação. Passou por agricultura ecológica e, hoje, a gente fala de agricultura orgânica. E o futuro, agricultura de base agroecológica. Bom, então eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essas agriculturas que nós temos hoje, presente, sempre lembrando que é um recorte do estado de São Paulo, mas em específico na região de Piracicaba. A agricultura é algo bastante amplo, bastante diverso, e ela se modifica muito no país e no estado de São Paulo. E ela se modifica muito também dentro de um próprio município, né? Todo esse movimento da agricultura alternativa fez despertar uma coisa bastante importante, que é a questão dos consumidores conscientes e sabendo, estando alinhados o que esse pacote estava trazendo de ganhos e de problemas. E dentro das linhas aqui, eu coloquei a permacultura, mas eu não vou comentar sobre a permacultura, porque, em específico, a permacultura não é uma linha de agricultura. Ela absorve, né? A permacultura tem as suas pétalas de ação, e uma dessas pétalas, ela absorve a questão da agricultura de base sustentável. Ela pode ser orgânica, biodinâmica, os SAFs, as SAFAs, né? Mas ela não é uma linha de agricultura, mas é sempre bom pontuar. Bom, também nesse caminho, eu gostaria de só pontuar alguns eventos que nós tivemos nesse caminhar. Não sei se o pessoal conhece esse livro, o primeiro livro da Raquel Carson. A Raquel foi uma bióloga marinha. Se não me engano, esse livro foi na década de 60, e ela começou a questionar aquele modelo que
que nós tínhamos. E ela estudou a questão da persistência dos agrotóxicos, dos pesticidas, em específico do DDT, na cadeia alimentar. O quanto essa molécula persistia ao longo da cadeia. Bom, não é necessário a gente falar muito mais o quanto ela sofreu com essa publicação, correto? Trazendo para o Brasil, nós tivemos um outro marco aqui em 76, o que é maravilhoso, está até escrito aqui, Manifesto Ecológico Brasileiro. Procurem, tá? Existe PDF disponível, é um livro. O Lutzenberg foi um agrônomo que trabalhou por 15 anos numa empresa de agrotóxicos, e ele, reunido com mais um grupo, soltaram esse manifesto sobre dizendo ele sobre as preocupações com esse modelo que estava sendo imposto. E, mais do que isso, dando algumas diretrizes para o futuro. Então, Lutzenberg, um agrônomo, que colocou as suas ideias nesse livro. Um pouco mais próximo, para quem trabalha com agricultura, em específico com agricultura orgânica, digamos, um livro bíblico é O Manejo Ecológico do Solo, da Ana Maria Primavesi, agrônoma, que fez algo muito importante. Sabe aquele pacote tecnológico que eu falei para vocês? Foi um pacote tecnológico importado, principalmente da União Europeia. Tá? E o que a Primavesi fez? Ela pegou essas ideias contidas no pacote tecnológico e trouxe para a nossa realidade de uma agricultura tropical. É interessante, fazendo um pequeno parênteses, arado, sabe aquele equipamento, coloca no trator? O arado ele serve para mobilizar solo, correto? Então, o arado ele passa no solo, ele pega a parte de baixo do solo e passa para cima, e a que está em cima vai para baixo. Por que essa técnica é utilizada? Essa técnica é utilizada em solos frios, em solos que sofrem com neve, com nevasca, onde a parte de cima do solo está frio, está com uma camada de gelo. E para ela produzir, voltar à vida, a gente precisa, de certa forma, aquecer. Essa é uma tecnologia adaptada aos países nórdicos, do norte. Uma agricultura tropical, naturalmente quente. Será que a gente precisa de todo aquele pacote que foi colocado em cima de máquinas e implementos? Bom, então, nesse caminhar, finalizamos aqui, né, na questão da Rio 92, o professor já passou sobre essa temática, e foi construído, ao longo do tempo, a definição de agricultura sustentável. Na verdade, ela não tem uma definição, a gente tem algumas definições, mas todas elas partem do princípio, né, de deixar para gerações futuras condições, e também baseado no tripé da sustentabilidade, que eu acredito que vocês já conhecem melhor do que eu, né? Estão ligados ao tripé econômico, ambiental e social. Bom, a minha dificuldade permanece. Pessoal, de tudo que eu vou falar, que a gente vai conversar hoje aqui, eu queria que vocês se atentassem para esse slide. Esse é o nosso sistema agroalimentar, baseado no que nós vimos lá no pacote tecnológico. A produção da maior parte dos alimentos segue essa lógica. Quando a gente pensa em plantar, vamos pensar no milho, né? Uma cultura que todo mundo conhece, que a gente utiliza. A soja é esse desenho de produção. A gente precisa fazer algumas escolhas. Tipos de sementes. Que sementes eu vou utilizar?
variedade híbrida, transgênica, quem dera a crioula. Máquinas e implementos. No dia a dia, trator, roçadeira, arado, grade, subsolador, escarificador. O que faz um escarificador? Eu também não sei. Plantadeira, adubadeira, colheitadeira. Eu preparei esse slide semana passada e está faltando. Conversei com o produtor, drone. Hoje o drone, ou os drones, são uma realidade na área agrícola. Vamos adubar? Calcário, gesso, NPK. Quem sabe o que é NPK? Levante a mão. Adubo, 4,14,8, 10,10,10, 20,05,20. Você escolhe a fórmula. Pós de rocha, hoje bastante utilizado. Vamos fazer adubação foliar? Adubação a gente não aduba uma vez, tem as suas repetições. E eles ali, os agrotóxicos? Alguém chama de defensivo, mas são agrotóxicos. Herbicidas, o Brasil é o maior consumidor de herbicida do mundo. Sabe aquele mata-mato que você passa na calçada? É um herbicida. Fungicida, acaricida, nematicidas, inseticida. Pré-emergente, pós-emergente. Olha que loucura. E a irrigação que a gente utiliza? Aspersor, microaspersor, gotejamento, irrigação por sulcos, inundação, pivô central. E o momento da colheita. Olha também a gama que nós temos aqui, relacionados aos aspectos de pós-colheita, hormônio, armazenamento, embalagens, transporte, logística, comercialização. Nós vamos ter alguém conversando aqui em específico sobre embalagem. Olha isso, gente. Esse é o sistema agroalimentar nosso. Sustentável? Bom, Leandro, você repetiu o slide? Mais ou menos. O que mudou do slide anterior para esse? Era para ser, esse desenho, ou esse slide, era para ser chamado ou de um círculo. Por favor. Obrigado. Esse tem mais botão. Tem 3 botões, eu não estou me acertando. Esse tem laser? Ah, gente, olha aquilo lá. A agricultura, sem isso daqui, ela dificilmente chega aqui. Sem o crédito, o subsídio, o recurso, o seguro. Seja ele do tamanho que o produtor for. Agricultor familiar, que é com quem eu trabalho. Não necessariamente agricultor familiar é pequeno, correto, gente? Agricultor familiar. Tá? Ele precisa do crédito. No Brasil, PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Médio produtor, PRONAMP. O grande, BNDES. No estado de São Paulo, FEAP, linhas de créditos especiais. Então, sem o crédito, essa linha aqui, que na verdade ela é um ciclo, não um ciclo, um círculo. Porque quando o produtor chega aqui, ele precisa voltar pagando tudo isso. E possivelmente, muitas vezes, quando ele paga todo mundo, ele se descapitaliza. Então ele precisa voltar e pegar novamente um subsídio para ele continuar um novo ciclo agrícola. Esse slide ele me dói um pouco no coração. Esses são 2 produtores, o Walter e a Leia, 2 grandes amigos. Nós fizemos no ano de 2019 um curso na propriedade deles. Gente, sem brincadeira, o tomate mais lindo que eu vi na minha vida teve tomate de 700 gramas. Gente do céu.
Maravilhoso. São fotos de alguns dos tomates que nós fizemos, colhemos na propriedade do seu Walter e da Leia, agricultores familiares. O que nós fizemos? Simplesmente substituição de insumos. Lembra do NPK que eu falei para vocês? Uma fórmula sintética? A gente transformou. Na verdade, a gente fez. Olha o nosso NPK aqui. O nitrogênio, nós utilizamos torta de mamona ou esterco. Mistura esterco de galinha com esterco de boi. Aqui, o fósforo, utilizamos iorim, que é um produto, ou a farinha de osso, facilmente encontrado. Só tem que tomar cuidado se tem cachorro na propriedade. E o potássio. Aqui, a gente podendo utilizar o sulfato de potássio, que é um insumo permitido dentro da agricultura orgânica, ou cinza de madeira, madeira não tratada. Eu só dei um exemplo. Todos os SIDAs, os herbicidas, inseticidas, que eu mostrei no slide anterior, nós reaplicamos, só que de forma orgânica. Eu não trouxe para vocês aqui, mas nesse curso, tomate com cerca de 120 dias, 4 meses, nós fizemos 33 aplicações dos SIDAs orgânicos naturais. 33 aplicações. Deu uma média de 3 aplicações por dia, igual na agricultura convencional. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Muitas vezes é vendido para a gente uma agricultura sustentável. A gente precisa tomar um certo cuidado e ter até um aspecto crítico aqui de procurar saber se realmente é isso ou não. Tá? Eu só quis trazer esse exemplo antes da gente deslanchar de vez aqui, porque, de certa forma, hoje a gente já consegue repetir aquele sistema que eu mostrei antes para vocês de forma orgânica. Bom, lembra que eu mostrei lá naquele outro slide para vocês? Aqui o pacote que nos foi colocado. Essas são as agriculturas de base sustentável que nós temos. E o meu trabalho no dia a dia é fazer esse caminhamento. De acordo com cada realidade, com cada produtor, com cada bolso envolvido, com cada filosofia de vida envolvida, a gente chegar nessas linhas aqui, ou muitas vezes trabalhar com mais de uma linha junto. O que nós fazemos no dia a dia? O meu trabalho, a avaliação dos agroecossistemas. Como que é a produção de determinado produto ou dentro de uma propriedade? Como que nós fazemos essa transição para uma agricultura de base sustentável? E isso é o mais importante. Na agricultura sustentável, na agroecologia, na agricultura orgânica, a base é o solo e não a planta. Na agricultura convencional, na hora de fazer o cálculo, falando uma soja convencional, quanto de nutriente aquela planta precisa? Ela precisa de 20 gramas a cada tantos dias. Na agricultura orgânica, a gente se preocupa com o solo. O solo sadio, a planta vai pegar ou absorver o que ela precisa. A gente cuida do solo. Gostei muito de uma palavra que foi dita no início, na primeira palestra do Wagner, que ele falou sobre regeneração. Quando a gente fala regeneração, regeneração do solo, para regenerar o ser humano. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas o foco das agriculturas de base sustentáveis, da agroecologia, da agricultura orgânica, é o solo. Inclusive a Primavera tem um livro que chama Pergunte ao Solo e ele responderá. Sabe aqueles papos de vó, que vó fala com planta? É verdade. A planta ou as plantas falam com a gente. Elas demonstram para a gente as necessidades, os excessos, os equívocos. Obviamente que a gente precisa estar atento, né?
e traduzir o que ela tem falado para a gente. Eu vou mostrar para vocês ali umas plantas falando. Então, pessoal, processo de transição agroecológica, essa é uma palavra muito interessante. É aquilo, uma agricultura convencional, a gente fazendo o caminhar para uma agricultura de base sustentável. E como é esse caminhar? A transição agroecológica é um processo gradual, muitas vezes lento. Como eu disse para vocês, o objetivo é a regeneração, é o solo. Trabalhamos com máquina e implementos? Sim, máquinas e implementos adaptadas à realidade local. Inclusive, máquinas e implementos adaptados ao tamanho da porteira do produtor. Quantas vezes o produtor não vai numa feira agropecuária, fica encantado com aquele trator imenso? Ótimo. Não entra na porteira dele aquele trator imenso. Aqui é muito interessante. Na transição agroecológica, que eu vou comentar que no próximo slide, hoje é uma política governamental, existe no Estado de São Paulo o protocolo de transição agroecológica, e nós temos algumas pré-requisitos, né? Bom, se você está numa transição, uma agricultura de base sustentável, uma agricultura de base agroecológica, de base orgânica, ela simplesmente não pode utilizar agrotóxicos ou fertilizantes sintéticos e químicos. Não podemos utilizar sementes transgênicas. Esses 3 pontos são pontos facultativos, né? São pontos inegociáveis. Você está num processo de transição agroecológica, você tem que abolir esse uso dos adubos, dos agrotóxicos e das sementes transgênicas, adaptar para o que a gente tem no mercado. Obviamente, transição agroecológica, sustentabilidade, tem a questão dos recursos naturais regularizados, cadastrados em processos de recuperação e a preocupação social, o tripé da sustentabilidade, muitas vezes esquecido. Então, pessoal, hoje a transição agroecológica é uma política pública, que acho que está aqui no próximo slide. Então, é bastante interessante, por a questão de tempo, já deu tempo esgotado o meu aqui, vocês procurarem o surgimento da transição agroecológica aqui no Estado de São Paulo. Tem muito a ver com o município de São Paulo, em específico com a Prefeitura de São Paulo, que tem uma lei que até 2026, 100% da merenda ofertada nas escolas da cidade de São Paulo seriam orgânicas, ou num processo de transição para a agricultura orgânica. Então, foi criado, em 2016, um protocolo de intenção, que agora, em 2022, no começo do ano, virou uma lei. E, hoje, o produtor que está nesse caminho que eu estou falando para vocês, saindo de uma agricultura convencional e indo para uma agricultura de base agroecológica orgânica, ele tem uma certificação. Porque o produtor ele fica um pouco no limbo, né? Ele é um produtor convencional, ele tem um certo preço. O produtor orgânico consegue agregar um outro valor. Mas e o produtor que está nesse meio do caminho aí? Está na transição agroecológica, ele não é orgânico, mas ele também não é convencional. Como que ele vende esse produto, né? Como que ele conversa? Como que ele negocia com o consumidor, né? Então, hoje, uma política que eu, em específico, tenho trabalhado, o produtor recebe um certificado, não só recebe um certificado, né? Ele tem um acompanhamento técnico, é feito um plano de trabalho, a gente avalia o ecossistema dele e colocamos algumas metas em 5 anos, o quão é possível ele chegar. Essa foto foi no dia desse lançamento. Esse carequinha aqui é o Júlio Pupim, produtor lá de Piracicaba. Vou mostrar a propriedade deles para vocês. É uma propriedade urbana, então aí a preocupação maior e a importância maior dele receber essa certificação.
aqui Bela Gil, a equipe da Prefeitura de Piracicaba que nos acompanhou. Então, nessa cerimônia de lançamento, esse produtor, o Júlio, que é um grande amigo, tem um trabalho fenomenal com abelhas, pois se vocês puderem procurar abelhas do Brasil, o trabalho deles com abelha solitária, né? Nem sabia que isso existia, mas tem uma importância fenomenal, recebendo o certificado dele ali, e com esse certificado em mãos, ele vai lá na prefeitura negociar a redução do IPTU dele, porque ele tem uma propriedade produtiva dentro da cidade de Piracicaba. Dentro daquelas linhas em específico que eu comentei com vocês, agriculturas de base sustentável, alguém aqui já ouviu falar na agricultura biodinâmica? Levanta a mão, quem já ouviu falar. Legal. Agricultura biodinâmica é uma linha de agricultura aqui que se tornou um pouco mais popular no início do século XX, com Steiner, um alemão. E é interessante, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Agricultura Biodinâmica no Brasil está no interior do estado de São Paulo, no município de Botucatu, mas em específico no bairro da Demétria. Essa linha de agricultura biodinâmica, para quem conhece até, me desculpa, eu vou passar, né, alguns tópicos bem rapidinho aqui, elas são muito mais complexas do que isso, mas o que é famoso, que ela trabalha com calendário astronômico biodinâmico. Não é o calendário lunar, apenas o calendário lunar, né? Ela tem uma questão dos outros astros, né? Então, a partir de uma conjuntura de astros, eles têm aqui o calendário. E o calendário, ele diz o que plantar, quando plantar e, se no caso, não plantar. Aqui é uma folha do calendário, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Então, aqui, esse momento é um momento de fruto, de plantio de fruto. Que momento é esse? 3 horas da tarde. De 3 horas da tarde até as 3 horas da manhã, então, nesse período de 12 horas aqui, é um período próprio para se trabalhar com frutos. O calendário ele é mais específico ainda, porque ele vai trabalhar com fruto, o quê? Você vai plantar o fruto ou vai colher o fruto? E o que é interessante também, vocês estão vendo esses 3 pontinhos aqui, são o que eles chamam de nódulos. Por exemplo, se estiver acontecendo um eclipse, alguma coisa, pela leitura do calendário biodinâmico, eles falam, olha, não é o momento de plantio, vai lá arrumar a cerca, vai lá fazer as contas para ver se está fechando no fim do mês. Então, não é um calendário apenas lunar, é um calendário que absorveu toda essa ancestralidade nossa de plantio, plantar de acordo com a lua, como a nossa avó fazia, e eu vou falar para vocês que temos um resultado bastante significativo quando a gente acompanha o plantio lunar ou astronômico, desculpa. Uma outra coisa bastante interessante da agricultura biodinâmica, alguém sabe o que é isso aqui? Fora o pessoal da minha equipe. Alguém já ouviu falar de preparado biodinâmico? Preparado biodinâmico é um preparado homeopático. Isso aqui é um chifre, correto? E o que tem aqui é esterco bovino. Esse esterco bovino é colocado dentro desse chifre, ou dos chifres, e enterrado. Enterrado por 6 meses. Nesse caso aqui, é o preparado que eles chamam de 500, é o chifre esterco, um preparado que é um preparado para verão, então ele é enterrado na primavera, retirado do solo no outono, e esse material que está aqui dentro é dinamizado, é colocado dentro de um tambor, dinamizado por 1 hora, em movimentos circulares, que eles chamam de vórtex, gira de um lado, gera o caos, gira do outro lado, e esse preparado, dinamizado, é aplicado, é pulverizado na plantação.
Então, calendário biodinâmico existe disponível para vocês, tem à venda, é muito interessante. Os produtos oriundos da agricultura biodinâmica apresentam uma certificação própria, que é o selo Demeter. Então, quando vocês virem esse selo em algum produto, além de ser orgânico, ele também é biodinâmico. Ele passa por todos esses processos aqui. E a agricultura biodinâmica é interessante porque ela trabalha com uma propriedade como sendo um organismo vivo, né? Então, que se interrelaciona, né? Então, aquele quadrinho que eu coloquei no começo lá, agricultura, pecuária, apicultura, turismo, a gente tende a colocar em caixas. Tudo bem, pode ficar em caixas, mas desde que eles se interrelacionam. E a questão da independência dos insumos externos. Você pode comprar isso daqui e, com o passar do tempo, você pode produzir os seus próprios insumos. Isso é interessante. Agricultura biodinâmica ligado à antroposofia, né? uma filosofia do Steiner. Quem quiser mais informação, na Demétria, em Botucatu, é um centro de referência. Muitos cursos e muitas atividades em relação a isso. Outra agricultura, a chamada agricultura natural. Agricultura natural já é uma agricultura na linhagem da igreja messiânica, ligada principalmente aos japoneses. Interessante, porque eu estou lá em São Pedro, e num raio de 100 quilômetros a gente consegue acessar, né? Estou lá em Botucatu, a agricultura natural ela é desenvolvida, muito desenvolvida na pequena cidade de Ipeúna, ao lado de Rio Claro. E Rio Claro hoje está querendo se firmar como a capital da agricultura natural. E o que é interessante na agricultura natural? Em Ipeúna existe um centro de formação, que é o centro de produção Mokichi Okada. Então, é uma área que se produz milho, feijão, tomate, ervas. E aqui é o pessoal da igreja messiânica que vai até lá trabalhar no solo. Se porventura alguém quiser também, eles abrem para visitação. Então, é interessante, eu não trouxe aqui o logo, mas a agricultura natural ela tem um braço comercial, que é uma empresa que se chama Corin. Eu não sei se vocês já ouviram. Existem algumas lojas da Corin no estado de São Paulo. E essas lojas trabalham com produtos oriundos da agricultura natural. E é interessante a agricultura natural pelo seguinte, essa daqui é uma foto de uma granja lá em São Pedro, são frangos da Corin, oriundos da agricultura natural. E o que é interessante, porque dessas linhas de agricultura que nós temos, né, a biodinâmica trabalha um pouco, mas a agricultura natural é que tem uma vertente um pouco mais forte na questão animal. Então, esses frangos aqui são os frangos tidos como frangos orgânicos, correto? Não são frangos livres, né? Mas eles têm uma condição bastante diferente de uma granja comum, seja na alimentação, seja no tamanho do espaçamento que eles têm, a quantidade de frangos que são alojados. Então, interessante, a agricultura natural tem esse braço aqui comercial, muito interessante, principalmente na questão da proteína animal. Esses selos que tem, os produtos oriundos da agricultura natural, eles vêm com esses selos aqui. Anteriormente, eles vinham também com uma linha. Esse produto é convencional, esse produto é sustentável, esse produto é orgânico, então eles faziam esse caminhar. Hoje, eles estão trabalhando só com esses selos. O que é interessante, a agricultura, assim como outras linhas também, imitando a natureza, a agricultura natural ela não movimenta o solo. Isso é bastante interessante, né? Eu comentei aquela questão do arado com vocês, mas existem momentos, né, tecnicamente, que a gente vê a importância de se mobilizar o solo. E a agricultura natural não gosta de trabalhar essa movimentação de solo por questões um pouco mais, talvez, espirituais, né? E eles trabalham muito essa questão alimento energeticamente vivo, né? Interessante. Outra característica da agricultura natural
Quando a gente fala de agricultura orgânica, para um produtor, a primeira coisa que ele fala, eu já produzo, eu coloco esterco. Então, associa-se muito o esterco, o composto, a uma agricultura orgânica. Quem dera fosse apenas isso. Mas a agricultura orgânica não trabalha com compostos de origem animal. Então, o famoso esterco que a gente faz ali, fácil de fazer, fácil de arrumar, eles não trabalham. Eles trabalham com um produto que chama bocashi. Não sei se vocês já ouviram, é um fermentado apenas vegetal. E eles trabalham muito com a questão dos micro-organismos também. Outra agricultura é a agricultura biológica, uma agricultura numa linhagem francesa, Chabousseau, que deu início a essa linha. Aqui tem um outro livro bastante famoso para a gente na nossa área aqui, que são plantas doentes pelo uso do agrotóxico. E o Chabousseau, ele fez uma coisa bastante interessante, né? Que é a teoria da trofobiose. Em resumo, bastante resumido mesmo, solo sadio, planta sadia, animal sadio, ser humano sadio. Lembra do foco no solo? Solo sadio. Então, aqui é aonde que a teoria da trofobiose ela atua, né? Que eu falei na vivacidade do solo. O foco é o solo. Então, interessante. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem toda uma questão aí de cadeias, de proteicas envolvidas, a planta com maior resistência ou menor resistência, mas, de certa forma, ninguém dá o que não tem, né? Se um solo pobre, uma planta pobre, teremos também um alimento pobre. Eles também trabalham muito com a questão dos micronutrientes, os EMs e os biofertilizantes. Na Europa existe uma certificação própria, então produtos de origem da agricultura biológica apresentam esse selo. Famoso sistemas agroflorestais, ou são os SAFs, ou as SAFAs, sistemas agroflorestais agroecológicos. Muito na moda, o pessoal, os novos rurais que têm ido para as propriedades, têm trabalhado muito com esses sistemas, que são sistemas que imitam, de certa forma, a natureza, né? A palavra voltou, agricultura regenerativa. Esse sistema é um sistema que existe pré-colombiano, mas agora se intensificou o seu uso, a sua metodologia, a partir agora da década de 90. São sistemas altamente biodiversos. Vocês podem ver aqui. A gente não sabe a quantidade de planta que tem aqui, né? Com seus consórcios, com plantas que se dão bem, isso são bastante interessantes. E cada planta nesse sistema tem um objetivo. São plantas que são colocadas no sistema que muitas vezes, uma bananeira, por exemplo, ela vai ser cortada e toda a sua estrutura de caule e de folhas vão servir na adubação do solo. Os sistemas agroflorestais trabalham com estratificação, que é mais ou menos isso daqui, que são camadas, né? Em um SAF a gente consegue ver linhas, né? Linhas bem definidas e alturas bem definidas também. Mais uma foto de um sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal é a evolução dos quintais das vós. Na casa da avó, no interior, na hora de você ir embora, a avó ia lá, pegava meia dúzia de ovo, 2 mamão, um pacote de acerola, leva para tua mãe. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso é o resgate. Então, a evolução dos nossos quintais aqui, ó, as galinhas integradas, né? O elemento animal é muito bem-vindo. E essa foto aqui é uma foto lá de Brotas, de uma das propriedades que a gente trabalha junto, chama Vila da Vida. Esse módulo aqui com hortaliças no meio, mas o foco é café e mogno. E aqui temos algumas plantas de eucalipto que estão dando sustentação a esse sistema, e elas vão vir para o chão. Vocês podem ver aqui, ó, na linha que a gente caminha, isso daqui é bananeira cortada. Rapidamente, essa propriedade é uma propriedade
ao lado daquela que o Wagner comentou hoje, das búfalas de Brotas. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Vocês estão vendo essas linhas? Isso são linhas de eucalipto, correto? No meio dessas linhas aqui, existem pastagem. Deixa eu passar e depois eu retorno. Esse é o sítio Nelson Guerreiro. Vocês estão vendo aqui, ó, as linhas de eucalipto, chamados de renques. E no meio dessas linhas de eucalipto, eles entram com os plantios. Né? É uma propriedade que a base é de pecuária de corte. Então, nas linhas, eles entram com a pastagem. Em outros momentos, eles entram com milho, crioulo, maravilhoso. Milhos coloridos aqui, eles não trabalham com híbridos e nem com transgênico. E esse milho deles aqui, eles resgataram um moinho de pedra na propriedade e fazem o melhor fubá que eu já comi na minha vida. Dentro desse sistema. Então, é um sistema que temos sombreamento para os animais, temos madeira, temos a proteína no meio dela e temos a importância da integração animal e vegetal na propriedade. A integração lavoura-pecuária não é um tipo de agricultura, e sim uma tecnologia utilizada na agricultura. Outro sistema tido como sustentável, e aqui eu queria deixar para os senhores e para as senhoras o benefício da dúvida. Né? Quando a gente procura sobre agricultura sustentável, o plantio direto sempre aparece. Mas o sistema de plantio direto, eu espero estar errado, mas o que eu conheço, ainda ele trabalha em sistemas de monocultura. A questão da cobertura, que lá muitas vezes a gente chama de cobertura viva, aqui é uma cobertura morta, porque ela foi dissecada por herbicida. Muitas vezes ela é vendida, né, um ganho de 2 centímetros de palhada seca, sem vida, é vendida como uma agricultura sustentável. Mas ela tem que fazer parte da apresentação, porque esse sistema de plantio direto na palha é um sistema em que se tem muito recurso disponível. Então, você consegue acessar linhas bancárias para desenvolver o sistema de plantio direto na palha. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar um pouco mais sobre essa informação, vocês me respondem se isso é um tipo de agricultura realmente sustentável ou não. Adubação verde. Outra técnica muito utilizada na agricultura orgânica, na agroecologia. É a mesma propriedade do seu Walter e da Leia. Aqui é uma área de tomate, é o plantio de tomate. Esse daqui é uma estufa de tomate que eles estavam reformando, então nós fizemos o plantio fora. E olha que interessante, antes de fazermos o plantio do tomate, a gente fez a chamada mix de sementes, muvuca de sementes, de adubos verdes. Aqui existe uma série de sementes plantadas na área, e quando nós fomos entrar com os implementos para plantar o tomate, os encanteiradores, a gente roçou. Mas ela continuou aqui como uma cerca viva, porque ela nos traz... Lembra que eu comentei com vocês das plantas conversarem com a gente? Aqui, o milho, principalmente, que está aqui, está nos falando se está faltando nutrientes, se não está. Os girassóis que estão aqui, que é um adubo verde, que ajuda a descompactar o solo, também nos está revelando se os inimigos naturais, os insetos, estão sendo atraídos para ali ou não. Então, eu trouxe essa imagem aqui, porque está longe de ser um mato. Né? Isso daqui é um mix de sementes que estão em consórcio, e a gente está fazendo a leitura do que está acontecendo com a nossa roça. E interessante, os insetos que estão numa condição praga, ao invés de vir aqui para o tomate nesse momento, ele está vindo para onde tem alimento para ele. Então, isso é bastante interessante. Nessa imagem aqui de cima, é uma área de laranja, plantada com crotalária, que também é um tipo de adubo verde no meio. Né? Então, o trator ele entra, depois ele roça essa crotalária. Nesse momento, a gente usou a crotalária, mas existem outras espécies, e essas espécies vão se decompor no local, adubando quem a gente está querendo. Isso é uma cobertura viva, diferente daquilo que eu mostrei para vocês no sistema de plantio direto.
outra tecnologia bastante interessante e tem aumentado. Infelizmente, ficou pequena essa imagem aqui. Essa é uma propriedade de morango orgânico em São Pedro. Morango produzido em estufa e agora a gente está produzindo fora da estufa. Vocês podem reparar, isso daqui, essa lateral aqui, é um córrego, absolutamente sem app nenhuma. E o produtor, ele pensou de uma outra forma, né? Ele assumiu essa propriedade dos pais, está trabalhando nessa questão de recuperar a propriedade, e ele investiu aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, é isso daqui, ó, que tem aumentado e muito na área rural, principalmente na área rural da agricultura familiar, porque a gente está falando de uma tecnologia adaptada às pessoas, né? Numa área de cana, por exemplo, não tem pessoas morando lá, né? Então, isso acaba se perdendo, que são as placas solares. Hoje, com linhas de crédito, financiamento, para vocês conseguirem adquirir essas placas solares para propriedades rurais. Olha que interessante, o laguinho, a placa solar e a roupa secando embaixo também. Temos multiusos dessas placas solares. Não sei se vocês devem conhecer, essa imagem aqui é do município de Olambra. O município de Olambra tem uma legislação própria de coleta de água de chuva, é obrigatório ter, então aqui cai numa cisterna que depois eles vão reutilizar. Um grande problema foi comentado nas palestras anteriores sobre a questão da ausência de saneamento no meio rural. Isso é uma fossa séptica biodigestora, modelo da Embrapa. Então, nós precisamos ter as tecnologias adaptadas à realidade local. Então, aí são 3 tecnologias sociais que a gente chama, que estão sendo apresentadas para os produtores. E para encerrar, tudo isso que eu falei para vocês, e aí? Eu não sou agricultor. Eu sou vegano, não como isso também. O papel do consumidor, o papel nosso, enquanto pessoas físicas, isso é importante, pessoal. Frequentem, em resumo, frequentem feiras, tá? Procurem quem produz o seu alimento, tá? Essa é uma feira, a feira do município de São Pedro, existe há 40 anos, são nossos produtores familiares, quem já esteve no município provavelmente já passou por esse local. Então, hoje, principalmente com a pandemia, a relação de... Estou falando no interior, né, no interior de São Paulo. São Paulo, as dinâmicas são um pouco diferentes. Mas hoje existem os circuitos curtos de comercialização, outras formas de você comercializar. Essa feira parou na pandemia. E esses produtos? Esses produtos precisaram chegar nos consumidores. Então, as novas formas, listas de WhatsApp, drive-thru, feiras, entrega de cestas, CSA. Alguém aqui conhece o que é CSA? Comunidade que sustenta a agricultura. Procurem mais sobre esse termo. Existe o CSA Brasil. Tá? É um acordo que o consumidor tem com o produtor. E você recebe os produtos da época. Correto? Isso é importante. Pessoal, atenção à rotulagem do que nós consumimos. E esses selos nos ajudam a nos orientar um pouco. Produto orgânico, produto oriundo da agricultura familiar, produto oriundo do CSA Brasil. E, para finalizar, o que cabe muito bem para a gente, e, na minha humilde opinião, é o que mais se assemelha a uma agricultura verdadeiramente sustentável, que é a agricultura urbana. Principalmente para um município aqui como São Paulo. Pessoal, aqui são todos os benefícios da agricultura urbana. Eu não vou passar um por uma questão de tempo, mas a agricultura urbana é tão importante que ela até produz alimento. Mas é uma agricultura que tem alta envolvimento nas questões ambientais, criação de microclimas, abrigo de fauna, microfauna, quebra de vento, diminuição da temperatura. Nós temos também a agricultura, ao meu ver, e é só uma opinião, que mais trabalha a questão social.
a relação que nós temos no interior do estado de São Paulo de desemprego relacionado à agricultura urbana. Procurem mais sobre a agricultura urbana, sobre as hortas que tem perto de vocês, sobre os pomares e os quintais da casa de vó. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando a valorização desses agrossistemas urbanos e periurbanos. Temos muito poucas informações quando a gente sai da cidade de São Paulo sobre a agricultura urbana. A gente precisa fazer uma agricultura urbânica orgânica ou de base sustentável. Existe também a agricultura urbana convencional. E sempre lembrando no foco na saúde do solo. Como eu ia falar para vocês, a propriedade do Júlio, lá em Piracicaba, essa é a propriedade deles, essa é a estrada que chama Rodovia do Açúcar, passando na porta dele. Aqui, no fundo dele, ele tem aqui é um ferro velho, e essa área que vocês estão vendo aqui é o vizinho dele que, para tentar a redução do IPTU, planta milho transgênico. Então, ele não consegue plantar o milho dele lá, porque ele é contaminado pelo próprio vizinho dele. Pessoal da Horta Maná, em Santa Bárbara do Oeste, pessoal do protocolo de transição, estão dentro de uma área de coleta seletiva. Um trabalho nosso que iniciou no começo do ano, semana passada receberam um certificado de agricultura orgânica. Estão vendo aqui? Americana, horta embaixo do linhão da CPFL também. A gente precisa regularizar isso, esse produtor precisa existir para ele conseguir acessar as políticas públicas. Eu agradeço demais a paciência de vocês, paciência do Wilson, que estão precisando finalizar. Muito obrigado. Viva a biodiversidade. Consumam um produto da agricultura orgânica e procurem ajudar o pessoal das búfalas de Brotas. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Bom, pessoal, devido ao adiantado da hora, a gente vai deixar as perguntas para o final do evento, quem puder ficar, mas também nós vamos ter os contatos com os palestrantes e vocês podem enviar também as perguntas para a gente. A gente vai voltar às 14 horas, ok, pessoal? 14 horas a gente volta em ponto e também vamos fazer um reforço aí para os próximos palestrantes também se aterem no tempo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até logo mais.